Mariazinha. Oi? Ah, Mariazinha. Que Eu tô foi? triste. Por que você tá triste? Ah, eu fui no médico, Hã? ele me chamou de safado Hã? e feioso. Eita. É, aí pra você, lê aí pra você ver, me chamou de safado e feioso. Eu não acredito. É, me chamou de safado e feioso aí. Fui pra pegar um remédio, aí o que ele escreveu? Sulfato ferroso. Como que é? Sulfato ferroso. Sulfato ferroso? É. Ah, eu entendi que ele é um safado feioso. Ai. Quem manda não levar o óculos? Falei pra levar e esqueceu. Que dá? Entender errado? Ah, tá louco. Meu Deus.